Olá, se és empreendedor, se és um pré-empreendedor, se gostavas de diversificar as tuas fontes de rendimento, se nesta fase da tua vida estás à procura daquela ideia, daquele produto, daquele serviço que realmente poderia fazer a diferença e com isso tu construís à volta disso um negócio, então ouve com muita atenção esta ideia, porque realmente ao longo destes meus 30 anos de empreendedorismo, sempre os momentos mais difíceis foi encontrar um produto, um bem ou um serviço que realmente me diga muito e que eu considero que seja de alto valor, de alto impacto, que realmente ajude a resolver um problema. E quando nós o encontramos, a partir dali o resto faz-se. E eu já vou explicar o que é esse resto. E a boa notícia é que eu tenho tudo preparado para tu poderes usufruir desta ideia, deste produto absolutamente incrível e revolucionário que eu achei há relativamente pouco tempo. Então, primeiro ponto. Um produto é bom quando resolve um problema, quando é a solução para que muitas pessoas no mercado procuram, ok? E quando há uma forma incrível de poder resolver esse problema, essa solução, realmente temos uma boa oportunidade nas mãos. E quando poucas pessoas têm acesso a essa solução, melhor ainda. Concordas comigo? Ok. Concordando com o primeiro princípio, vamos então falar aqui de a saúde. A saúde é talvez o bem mais precioso que nós possamos ter. E nós só muitas vezes damos real valor e real sentido a ela quando às vezes ela nos falta, não é? Então, hoje, com o estilo de vida moderno que nós temos, o que é mais, é super fácil encontrar realmente pessoas com muitos problemas. E se eu te dissesse que tenho uma solução muito simples para resolver, atenuar ou até mesmo resolver muitos desses problemas de saúde? Hã? Parece uma coisa assim fora de contexto, parece uma coisa irreal, não é? Pois bem, então olha aquilo que eu te vou dizer. Provavelmente já ouviste falar das células estaminais. De uma forma muito simples de explicar o que é as células estaminais, para tu teres uma ideia, quando o embrião é fecundado, a partir dali há uma divisão celular e essa divisão celular é feita através das células estaminais. E as células estaminais são células que são células simples que, quando se deslocam a um órgão, por exemplo, do fígado, transformam-se numa célula do fígado, se deslocam para o coração, transformam-se numa célula de coração e assim sucessivamente. E, portanto, são as células estaminais que fazem crescer o embrião até ele se tornar um bebê. Portanto, fazem crescer todos os órgãos, fazem a construção, literalmente, do nosso corpo, ok? O bebê nasce e é à altura que realmente as células estaminais estão numa atividade absolutamente imensa. Estão mais ativas porque foram elas que fizeram aquela transformação absolutamente milagrosa, não é? Então, ao longo da vida, essas células estaminais vão ser responsáveis por o bebê se transformar num adulto e se transformar num idoso. Só que a função delas principal é até nós sermos adultos. A partir dali, elas começam a perder a sua atividade. E há uma coisa muito interessante que a ciência descobriu toda esta como o corpo realmente funciona, a importância das células estaminais que têm no nosso corpo, que hoje, quando o bebê nasce, perguntam aos pais se eles querem guardar as células estaminais. No fundo, o que é? Eles vão ao cordão umbilical, retiram sangue do cordão umbilical e congelam esse sangue, guardam essas células estaminais para que um dia, se essa pessoa tiver uma doença grave, complicada, ela poder ser injetada com as suas próprias células estaminais e essas células estaminais, porque estão na fase mais ativa, foram congeladas na fase mais ativa que elas estão, o que é que elas fazem? Se foram elas que construíram o nosso corpo, elas também sabem reconstruí-lo. Então as células estaminais vão pelo nosso corpo inteiro, vão ver qual é o problema e vão substituir aquelas células que estão más e vão renovar, restabelecer o nosso corpo, ok? Esses tratamentos são caríssimos, porque, como imaginas, guardar essas células estaminais durante anos e depois aplicá-las, portanto, são processos muito caros, ok? Mas, realmente, a ciência sabe
da importância das células estaminais para a reconstrução do nosso corpo. Agora, repara na genialidade daquilo que eu te vou explicar a seguir. Há um cientista nos Estados Unidos que tem 20 anos de estudo em que ele descobriu uma coisa absolutamente incrível. Todos nós, enquanto estamos vivos, emanamos radiação ultravioleta. Por isso é que o nosso corpo está quente. É uma luz num comprimento de onda que nós não vemos, mas basicamente essa luz é energia que emana do nosso corpo. Tanto que agora na Covid, tu vistes nos aeroportos eles com aquelas câmaras para ver quem é que tinha mais temperatura do corpo, acima da média, era provavelmente que estava com gripe ou coisa assim parecida, ok? Portanto, essa é uma luz infravermelha num comprimento de onda que o nosso corpo emana. Então, o que esse cientista descobriu foi que se ele, através de uns cristais colocados num patch, que é isto, é uma coisa super simples, tem aqui uns cristais, e ele descobriu que esses cristais, de uma determinada forma, com uma tecnologia que é completamente patenteada, mas ninguém pode ter no planeta, essa tecnologia, esses cristais refletem novamente a luz de volta para o nosso corpo, mas num comprimento de onda específico e diferente daquele que fez o comprimento de onda da luz que saiu do nosso corpo. E esse comprimento de onda faz ativar um peptídeo de cobre, e esse peptídeo de cobre também a ciência já estudou muitíssimo a importância desse peptídeo de cobre, que entre outras coisas ele faz a ativação de 4.000 genes, ok? E uma das situações que ele faz é ativar as nossas células estaminais. Há um ponto que elas ficam de tal maneira estimuladas e ativadas que funcionam quase como se nós fôssemos uma criança, ok? Tem a mesma nível de atividade como se nós fôssemos uma criança. E tu sabes, é do senso comum, que quando uma criança se aleija, ela tem uma propensão a recuperar muitíssimo mais rápido do que uma pessoa que é idosa. Aliás, uma pessoa que é idosa, se quebrar um osso ou uma coisa qualquer, às vezes é um ponto tão grave que ela já não recupera, não é? E a diferença de recuperação entre uma criança e um adulto é precisamente o nível de atividade que as células estaminais têm no corpo da criança. Então é como se nós voltássemos a ter não um corpo de criança, mas uma atividade das células estaminais a esse ritmo. Então o que acontece? Como as células estaminais são estimuladas, nós usamos este patch de 12 em 12 horas, aplicamos aqui por trás, ok? De 12 em 12 horas, 12 horas retiramos, o corpo começa a descansar e a reativar-se, e essas células estaminais vão autocurar, vão fazer um processo de autocura do nosso corpo. E a quantidade gigantesca de pessoas no mundo inteiro que realmente estão a recuperar a sua saúde graças a esta tecnologia, que no fundo esta tecnologia não tem nada, aqui não tem químicos, não passa nada para a nossa pele, nada, simplesmente reflete a luz e é essa luz num comprimento de onda modificado que ativa o peptídeo de cobre, que por sua vez reativa as células estaminais. É uma coisa absolutamente genial. E eu, perto deste vídeo, vou-te deixar, ou falas comigo, e eu vou-te dar acesso a um site que eu compilei muitos resultados em várias línguas, muitos resultados portugueses também, e é absolutamente incrível. Então imagina o que é tu teres um produto como estes que faz a diferença na vida das pessoas. Estás a ficar entusiasmado? Pois bem. Então, com estes resultados, acontece uma magia muito própria. Eu vou-te contar a história da Carmen. Ela é espanhola e aquele dia estava numa conferência e estava a contar os seus resultados. E estavam cerca de 200 pessoas naquele Zoom. Eu acho que ninguém conseguiu conter as lágrimas. Okay? Então imagina esta situação. Ela tem fibromialgia e esteve 14 anos na cama. Era uma pessoa super ativa, só que tu sabes, se não conheces, a fibromialgia é uma doença que vai fazendo com que a pessoa vá decaindo a um ponto que perde completamente a mobilidade. É uma doença muito má, é horrível mesmo. Então ela há 14 anos estava na cama, não andava,
só andava de cadeira de rodas, não conseguia comer sozinha, não conseguia fazer a higiene sozinha, estava um farrapo. E uma amiga dela falou-lhe desta tecnologia e disse, experimenta, porque pode ser que isto te ajude, ok? E foi absolutamente incrível. Em 6 meses, ela é uma mulher completamente diferente. Hoje já não está na cama, ela a falar e as lágrimas a virem-nos aos olhos a dizer que eu hoje já consigo andar sozinha 750 metros. Para nós é uma coisa insignificante, para ela é uma vitória imensa. E ela a falar, a levantar-se da cadeira e a sentar-se normal. Obviamente a doença está lá, mas ela recuperou um bem-estar que ela não tinha há anos e anos e anos infinito, e recuperou de tal maneira o seu bem-estar que hoje faz uma vida quase normal. Então imagina a transformação da vida dela. Uma transformação brutal. Essa pessoa, achas que ela vai se calar a falar a toda a gente daquilo que lhe aconteceu? É impossível calá-la. Entendes? Então ela vai espalhar, independentemente de se ganhar dinheiro algum ou não, ela vai espalhar esta boa nova, esta tecnologia por toda a gente, porque ela quer sentir o mesmo, quer que as outras pessoas que tenham problemas sintam o mesmo que ela está a sentir. E isso é uma coisa absolutamente incrível. Torna esta tecnologia, este produto do X39, absolutamente viral. Então imagina isso. Agora imagina o orgulho, a satisfação, o bem que a amiga dela se sente por ter-lhe falado desta tecnologia e ter ajudado a mudar radicalmente a vida dela. Então isso é uma magia muito, muito especial. É um produto que transforma, que tem um valor transformativo nas pessoas. É diferente de tu vender, sei lá, móveis, cadeiras. Estás a ver? Um móvel, uma cadeira, pode ser uma cadeira maravilhosa, XPTO, mas não muda a vida das pessoas. Isto é um produto diferente. Okay? Então, munido de um produto que transforma, ainda por cima numa tecnologia que mais ninguém tem, portanto, a LifeWave, que é a empresa que eu achei que tem esta tecnologia, está patenteada, mas ninguém pode ter, e por isso limita muito. Não há em lojas, não há em farmácias, não há em nada, ok? Eu já vou-te explicar como é que esta tecnologia é disseminada em termos de modelo de negócio. E a partir dali, o que é que nós temos? Temos um produto bom, que realmente transforma a vida das pessoas, e a partir dali o que é que tu tens de ter? Tens que ter um sistema de marketing para fazer com que o máximo número de pessoas conheça aquilo que tu tens nas mãos, ok? E com esse sistema de marketing tem uma coisa muito interessante. Foi isso que eu faço há 32 anos, de juntar o poder do marketing digital com o poder do marketing de rede, com uma oferta super, super poderosa, e construo uma equipa realmente para levar este produto ao mercado. Esta oferta, neste caso, a oferta da LifeWave. Okay? Então, o que acontece? Uma pessoa que seja empreendedora, que queira arregaçar as mangas, queira realmente mudar o seu futuro, ela precisa de um produto, precisa de saber comercializá-lo, saber levá-lo ao mundo, ok? E por isso eu construí um sistema que eu chamo LWS, onde eu vou fazer com que tu tenhas um sistema de marketing que vai fazer pessoas virem até ti para saber mais acerca do produto ou sobre esta oportunidade de negócio. Entendes? Tens tudo na mão, não precisas ter qualquer tipo de experiência, precisas de ser uma pessoa que quer arregaçar as mangas, quer aprender, sabe seguir instruções e realmente tem sonhos para concretizar, tem coisas para concretizar, ok? Porquê é que eu escolho o método do marketing de rede para usar nos meus sistemas e ter um produto que está ligado ao marketing de rede? Porque eu não vendo cursos. Porque eu agora podia estar aqui a vender um curso para tu depois ires com estas ideias e ires aplicar esta teoria numa coisa qualquer. Procuras a tua ideia, procuras tu o produto, que é sempre o mais difícil. Ok? Não, aqui tem tudo. E eu vou-te dar acesso completamente gratuito ao meu sistema. Ok? Porquê? Porque quanto mais tu comercializares, quanto mais sucesso tu tiveres, eu ganho uma porcentagem sobre o volume de negócios que tu e a tua rede têm. Então há aqui uma relação de ganho-ganho, que é uma filosofia absolutamente genial.
Eu não sei o que é que tu já ouviste falar de marketing de rede, ok? Mas uma coisa é certa, funciona há muitas décadas, ok? E sempre que eu apliquei uma oferta forte com o meu sistema de trabalho, sempre ajudei muitas e muitas pessoas a ter sucesso. E com isso, tu tens o negócio nas mãos, sem colidir com absolutamente nada daquilo que tu fazes. Tu podes, em part-time, em conjunto comigo, passo a passo e com toda a minha equipa, com o meu sistema, realmente tu podes ter aqui um negócio sólido nas tuas mãos, que te permite, ao longo do tempo, teres um rendimento que pode ser no início um rendimento extra, passar a ser um ordenado extra em casa e até se tornar de tal maneira tão sério que tu possas fazer isto em part-time como eu faço há mais para aí 25 anos. Eu comecei há 32 anos, os primeiros anos fiz com as minhas atividades, mas há 25 anos esta parte, mais ou menos, faço em full time, ok? E por isso hoje eu conquistei uma liberdade que eu chamo rara, pouco comum, mas muito especial. Trabalho onde eu quero, com quem eu quero, à hora que eu quero, ok? E é maravilhoso ter rendimentos residuais, ok? Por isso é isso que eu tenho para te oferecer. Perto deste vídeo estará o link da minha bio, ou estará o link para tu falares comigo diretamente no WhatsApp. Contacta-me, vamos nos conhecer, esclarecer as tuas questões, percebermos se podemos trabalhar ou não os dois juntos, arregaçar as mangas e ter um 2026 absolutamente incrível e será o início de uma mudança radical na tua vida, ok? Um grande abraço e uma excelente entrada em 2026.